Natal, tempo de celebração com a família. Natal, tempo de celebração com a família. Quero convidá-los, mesmo sentados, para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Peço que os amados me acompanhem na leitura dos versículos 1, 2 e 3 do Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Celebrar, na definição mais simples do Aurélio, é comemorar. Celebrar é festejar, é publicar com louvor, é exaltar. Por isso, nessa série de mensagens, nós estaremos ministrando alguns assuntos que podem fazer parte da minha celebração e da sua no decorrer desse mês. Em especial, entendemos também que esse é um momento de celebrar o Natal com a nossa família. Quantas pessoas tem na sua casa? No texto que lemos, podemos já saber que tinha nesta casa 3 pessoas. Como é o relacionamento dentro da sua casa? Tem harmonia? Porque pode ter uma pessoa apenas morando, 2 ou mais do que isso, evidentemente. Mas a quantidade de pessoas não é um sinônimo de harmonia. A harmonia é algo que nós precisamos entender, que é Deus que vai também fazer com que aconteça se nós o buscarmos. Porque Deus, Ele é amor. E Ele dá imenso valor a relacionamentos. Então, os relacionamentos dentro de casa apontam justamente para esse entendimento que eu tenho, que Deus quer que eu esteja bem comigo mesmo. Deus quer que eu esteja bem com a minha esposa. Deus quer que eu esteja bem com os meus filhos. E talvez outros que eu tenha também dentro da minha casa. E o que nós precisamos nesse momento também é entender que assim como precisamos dentro da nossa casa uns dos outros, na nossa família precisamos uns dos outros, também, amados, na família de Deus, a igreja do Senhor Jesus, nós também precisamos uns dos outros. É o que a palavra nos ensina. Então, por isso eu gostaria de dar alguns passos, fazendo aplicações aqui, justamente desse assunto Natal, tempo também de celebração com a família, mas aplicando justamente algumas verdades, olhando para esta casa que identificamos em João capítulo 12, na leitura dos versículos 1, 2 e 3. E a primeira lição que nós podemos destacar nesse texto é: decida honrar o Senhor Jesus na sua casa. Decida exaltar, decida publicar com louvor, decida comemorar, celebrar a presença do Senhor Jesus na sua casa. Amém, amados? Será que essa decisão é algo que já faz parte dos meus planos? Será que essa decisão é algo que eu já estou planejando? Talvez você pudesse parar agora e pensar um pouquinho no que você já planejou. Talvez você já planejou no início desse mês onde vai passar o Natal. Talvez você já planejou quem vai vir
para a sua casa? Quem vai passar com você? Talvez você já planejou o cardápio, talvez você já planejou como que os presentes eles vão ser trocados e quantos você precisa comprar. Isso não é errado, fiquem tranquilos. O que nós precisamos é lembrar que dentro da nossa casa, nós precisamos então tomar uma decisão de honrar, de celebrar a presença do Senhor Jesus. Mas vamos olhar para essa família e ver algumas lições e aplicá-las também na nossa vida, porque Maria, Marta e Lázaro eram 3 irmãos de uma mesma família. Então já sabemos que eles não tinham mais os seus pais. E eles então, pelo que vemos na palavra de Deus, sempre acolheram Jesus em sua casa. Não é algo que vemos só nesse texto. Não é algo que identificamos só nesse momento. É algo que nós vemos nos outros evangelhos. Eles sempre recebiam o Senhor Jesus na sua casa. Eles sempre acolhiam o Senhor Jesus na sua casa. Eles não ficavam discutindo sobre quem então estaria, meus amados, sentando, por exemplo, no melhor lugar. Talvez seja bom lembrar até que depois que o Senhor ressuscitou a Lázaro, já que o texto menciona isso, e ressuscitou dos mortos, eles então resolveram homenagear o Senhor Jesus. Eles resolveram exaltar então a presença do Senhor Jesus na casa deles, convidando-o para um jantar. É uma proposta boa, convidar alguém para jantar. Nós estamos homenageando, nós estamos honrando, nós estamos valorizando, nós estamos publicando para essas pessoas os valores que ela também tem na nossa vida. E foi o que essas pessoas fizeram. Eles decidiram honrá-lo com uma festa em sua homenagem. Na minha casa e na sua casa, nós podemos diariamente também fazer o mesmo. Decidir todo dia prestar uma homenagem pela presença do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa casa, como Salvador e Senhor. Amém? Pense nisso, porque que oportunidade nós temos. E agora sim eu consigo entender que eles então certamente não ficaram discutindo sobre quem sentaria no melhor lugar. Nenhum deles tentava superar os demais. E não era esta questão. Todos os 3 nós vemos aqui que trabalharam juntos, com um só propósito. Por exemplo, Marta, nós vemos que servia. Ela servindo, sempre então tinha as coisas em ordem. As pessoas que servem, elas conseguem manter as coisas em ordem. Elas conseguem manter as coisas no seu devido lugar. Na sua casa, você pode identificar quem as pessoas, na verdade, que têm esse senso, que têm esse talento, que têm esse dom, que têm essa condição de manter a ordem. Eu acho interessante em casa, porque todos participam arrumando as coisas na nossa casa, e nós sabemos, principalmente a minha esposa, por exemplo, quem guardou a louça. Pelo jeito como ela está guardada. Nós sabemos se foi um dos filhos mais jeitosos ou não, né? E é interessante como na minha casa e na sua, possivelmente algumas coisas também acontecem. Talvez você ainda não tenha percebido que a oportunidade de honrar o Senhor Jesus também está nesse servir. E servir uns aos outros, começando dentro da nossa casa. Maria, talvez é aquela pessoa que exista na sua casa também, não com esse nome, mas porque ela é uma pessoa que louva. O texto diz que ela ungiu o Senhor com um presente extraordinário, de alto valor. E o aroma, então, desse perfume que ela usou, encheu o ambiente. Amados, nós precisamos entender que o ungido de Deus está na nossa casa, está na nossa família. Então que agora a minha e a sua casa, ela se encha, como diz o versículo 3, com a fragrância do perfume santificador do Senhor Jesus. Como é importante eu ver isto
e poder entender que Natal, sim, é tempo também de eu celebrar com a família e identificar os membros desta casa com os papéis que eles têm. Lázaro, ele tinha uma história, por exemplo, para contar. E nós temos pessoas assim em nossa casa, que sempre tem uma mensagem, que sempre tem um testemunho, que sempre tem algo para levar os outros a estarem mais próximos do Senhor. E Lázaro agora ele tem uma história para contar. Ele estava pronto para dar o seu testemunho. É claro que na nossa casa não pode ser diferente. Todos nós temos que estar prontos também para viver como servos, como louvadores ou adoradores e como testemunhas prontas para falar do amor de Deus. Essa família é uma família que nós conseguimos identificar dando esses passos. Estas 3 pessoas, cada uma delas com suas habilidades e habilidades diferentes, uma capacidade diferente, mas amados, juntos, unidos, justamente vivendo essa harmonia, permitindo que o Senhor Jesus sempre seja honrado na casa, sempre buscando o primeiro lugar para Cristo. Nós vamos aprender aqui, meus amados, que todos tinham um valor equivalente. Ou seja, será que aquela família poderia passar sem um dos 3? A gente não consegue ver Lázaro sem as 2 irmãs. Nós não vamos ver, por exemplo, Marta, que sempre valorizou o serviço, sem Maria. E Maria também sozinha. Ela não teria sucesso sem Lázaro e sem justamente a Marta. Na minha casa também é assim. Na família de Deus, que é a igreja, também é assim. Nós não estamos aqui para viver separadamente e deixar de estar, meus amados, com os nossos queridos. Na nossa casa, enquanto todos estamos ali, nós então estamos dando esse passo para que a união seja visível. Eu conheço famílias que deixaram, às vezes, o conforto, deixaram amigos, deixaram, às vezes, uma igreja amada, deixaram justamente tantas coisas em comum para voltar a estar unidos, na verdade, com o esposo que talvez mudou por um trabalho, talvez o filho que mudou, talvez a filha, talvez até por uma decisão de uma faculdade, de um curso. Famílias inteiras acompanham aquele, dão suporte, dão apoio e nós aprendemos com isso. Não é diferente do que vemos aqui com Marta, Maria e Lázaro. Será que nós podemos dispensar alguém da nossa casa? Não responda. Porque eu sei que pelo menos na minha tem um aí orando para ver se mora sozinho. Doido para que um dos membros da minha família case, para ele morar sozinho no quarto. Então não é esse tipo de dispensar, Júnior. É o tipo de falar, eu não preciso dele, eu não preciso de você. Eu vejo que quando na minha casa existe alguma coisa envolvendo a gente com dor, com tristeza, com perturbação, todos se comovem, todos se empenham, todos se unem, choramos juntos, rimos juntos, procuramos uma solução juntos, porque não conseguimos dispensar um dos membros da nossa família. E é isso que o Senhor Ele quer que você aprenda também nesse Natal. Natal é tempo então de celebrar com a família. Natal é tempo de união. Natal é tempo de estar. Natal é tempo de buscar essas pessoas e estar aplicando isso nas nossas vidas. Que segunda lição talvez a gente deva lembrar, já que possivelmente muitos de nós vivemos justamente esses exemplos que eu dei. Amados, toda família, eu posso aprender e vejo isso, que precisa de uma Marta e toda a igreja precisa de uma centena de Martas. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Toda família precisa de uma Marta, pelo menos. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa, no mínimo, de uma centena de Martas. Responda, porque eu quero saber se você está atento. Marta, ela era quem servia, que louvava ou que dava o testemunho? A que servia. Já que Lázaro tem um testemunho para dar e vamos ver daqui a pouco.
E já Maria é quem está louvando o Senhor aqui com algo tremendo, como ela sempre fez, colocando-se aos pés do Senhor Jesus. Então, tendo essa visão de que toda família precisa de uma Marta e uma igreja de uma centena de Martas, Martas, elas arregaçam a manga da camisa, literalmente falando. Essas são pessoas, meus amados, que mantêm o ritmo da casa. São pessoas que mantêm, às vezes, o ritmo da igreja, que é a família de Deus. E por causa, então, das Martas, o orçamento da casa, às vezes, o orçamento da igreja é equilibrada. Os bebês, por exemplo, na igreja, dormem tranquilos durante o culto, porque alguma Marta está lá atrás acompanhando. Porque algumas Martas estão investindo na vida dos nossos filhos também. Então, é possível que até templos novos sejam erguidos pela participação efetiva de uma centena de Martas na igreja do Senhor Jesus. E na nossa casa não é diferente, porque tendo uma Marta em casa, a diferença será visível para a glória de Deus. Amém? Eu sei que vocês sabem, nesse momento, parar e identificar a Marta que tem na sua casa. Talvez a Marta seja um homem. A questão do nome aqui é só para ilustrar. Tem muitos homens com esse papel de servo. Tem muitos homens com esse papel de alguém que equilibra. Tem muitos homens que têm esse talento de servir. Mas eu quero que você entenda o princípio. Ele é mais importante do que nós podemos imaginar. Amados, sem as Martas, e na verdade, sem elas, as Marias na nossa casa, os Lázaros, eles ficam perdidos. Eu não me envergonho de dizer que eu preciso da minha Marta. Ela tem outro nome, e é uma só. Não é uma centena. Quem precisa de uma centena é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora, na minha casa, se a minha Marta é uma mulher, eu só preciso de uma. Acabou. Não é assim? Agora, vamos voltar a nossa visão para isso. Por quê? Porque andando, às vezes, pela casa, nós vemos quem mantém a ordem. Nós vemos quem, meus amados, cuida de tudo. Nós vemos algo interessante acontecendo, às vezes até na igreja, família de Deus. Porque quem anda pela igreja à procura da chave, por exemplo, das salas, do controle do data show, justamente de onde estão os boletins, onde está a organização, os arranjos que são feitos, tantas coisas que acontecem, Deus seja louvado, porque são servos que nós temos na casa do Senhor. Amém? E há servos também na sua casa. Esse é o momento de celebrar, porque quem pode fazer isso na minha vida e na sua vida diariamente é o Senhor Jesus. E eu preciso então aplicar isso também na minha vida e tomar uma decisão de ter um Natal celebrando a presença do Senhor Jesus. E porque Jesus está, por exemplo, nessa igreja que é sua família, nós então identificamos as Martas também. As Martas trabalham muitas vezes sem parar. Pensando numa ideia de como elas trabalham sem parar, eu pensei numa pilha, que eu não posso fazer a propaganda e nem vou falar o nome, que é Duracell, mas que tem coelhinhos. Já viu aquela do coelhinho que corre, que trabalha e não para? Às vezes as Martas, elas são assim, elas não param, são incansáveis. Na verdade, a gente deveria até pedir uma salva de palmas. Por favor, não faça isso, eu só estou dando exemplo. As Martas deveriam sempre receber salvas de palmas justamente por tudo que elas fazem. Mas o interessante é que elas não precisam das palmas para trabalhar. As Martas não precisam disso. Elas só precisam saber que estão sendo úteis. As Martas, elas não são impulsionadas justamente porque elas honram, ou melhor, são honradas, mas a grande alegria delas está em aprender a servir, honrando, celebrando, festejando, exaltando aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, o Senhor Jesus, na minha casa e na sua casa, a casa de oração. Amém? Pense nisso, meu amado. Como que você está nessa área dentro de sua casa? Toda Marta, ela tem uma missão, por exemplo, e se as Martas, elas possuem uma fraqueza, está em sua tendência de colocar a missão acima do mestre. Foi o que aconteceu uma vez.
Maria decidiu ficar, em vez de ir para a cozinha trabalhar, sentada aos pés de Jesus aprendendo. E Marta supervalorizou aquele momento. Ela queria que Maria fosse ajudá-la. Mas o Senhor disse, não, ela escolheu a melhor parte nesse momento. Então, às vezes, o grande erro das Martas é colocar a missão acima do mestre. E nós, amados, como que nós estamos? Sabe o que é interessante? É que Lucas, no capítulo 10, versículos 41 e 42, descreve que Marta, então, ela ficou furiosa, porque estava Maria sentada aos pés de Jesus, como eu citei. E Jesus, então, disse, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. E talvez apenas uma seja necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amados, nesse Natal, em meio a toda a correria, nesse mês, quando nos preparamos na grande celebração do nascimento de Cristo, amados, façamos a escolha certa. Não supervalorize a sua missão e não deixe que ela seja maior do que o mestre. Coloque-se aos pés do Senhor Jesus. Leve sua casa a dobrar os seus joelhos. Leve a sua casa a ter momentos maiores na presença do Senhor. Leve sua casa a estar honrando aquele, meus amados, que é digno na sua casa de estar presente sempre. Parece que pelo texto que lemos agora em João, Marta, ela aprendeu a lição. Porque conforme nós lemos há pouco, como nós vimos na leitura aqui no Evangelho de João 12, ela estava servindo do mesmo jeito que Lucas 10, algum tempo atrás, mostra. Mas hoje, ela está servindo sem reclamar. Ela está servindo sem pedir que Maria venha ajudá-la. Ela está servindo com o coração agora tranquilo, em paz. E ela entendeu, o que eu estou fazendo também é para o louvor do meu Senhor. Como que você está nessas áreas de sua vida? A terceira lição é que toda família também precisa de uma Maria, claro. E toda igreja conhece o valor de uma Maria, ou de uma dezena, ou de centenas que possam existir. Onde está Maria? Maria, nessa família, ela está louvando. Sabe por quê? Porque é o que ela gosta de fazer. É o que ela tem talento para fazer. É algo que ela coloca acima do alimento. É algo que ela aprendeu a colocar acima do serviço. É algo que ela entendeu que nada poderia ser maior do que estar aos pés do mestre. Qual é, então, a parte de Maria nesse jantar? Ela traz um frasco de perfume muito caro, diz o texto, e o derrama nos pés de Jesus. Em seguida, seca-o com os seus próprios cabelos. O aroma do perfume toma conta, então, desta casa, diz o texto, assim como o som de louvor pode encher a casa e a igreja do Senhor Jesus, que é a família de Deus. Amém, amados? Vocês perceberam no louvor como que nós, então, vemos isso enchendo esse lugar? Como é bom ser adoradores. Como é bom poder louvar ao Senhor. E em casa, nós estamos vivendo isso também, porque essa é a proposta. Claro que eu não vou ter lá na minha casa o data show. Claro que de repente eu não vou ter uma apostila, uma pasta, um boletim com todas as músicas. Mas quem disse que o adorador, como Maria, meus amados, ela precisa disso, ela precisa adorar. Não importa, nem que seja em espírito e em verdade. Nem que seja balbuciando um cântico, um hino, um texto bíblico, uma atitude que ela vê que pode justamente revelar a presença do Senhor Jesus. Marias, elas são dotadas desse louvor, elas não se limitam a cantar, elas também louvam em ações, não se limitam, por exemplo, apenas a frequentar a igreja, porque se os que estão aqui cantando, os que estão aqui tocando, só fazem isso quando estão na igreja, isso é triste. As Marias, elas não fazem isso só porque estão aqui, elas estão ali para oferecer adoração. Não apenas falam de Cristo, mas essas pessoas irradiam a própria presença do Senhor Jesus.
no dia a dia, suas falas, suas atitudes, seus comportamentos, tudo irradia na vida dos adoradores a presença do Senhor Jesus. Como é bom chegar numa casa e saber que o Senhor Jesus está sendo celebrado naquele lugar, pelo que se fala, pelo que se ouve, pelo que se conversa, pela maneira como nos referimos a outras pessoas, pelas decisões tomadas, pelos acertos, pela disciplina, pela correção. Muitas vezes nós vemos tudo isso como resultado daqueles que são adoradores e que buscam servir o Senhor de todo o coração, e irradiam a presença do Senhor Jesus. Marias, a gente pode afirmar que é aquele tipo de pessoa que tem um pé no céu e um pé na terra e outro pé lá nos céus, né? Ou no céu e um nas nuvens. Não sei direito como que você poderia entender isso, mas o adorador, ele tem um pé aqui e um pé lá, às vezes, né? Não é difícil para eles, por exemplo, colocar o pé na terra, como às vezes precisam, mas se der preferência para os adoradores, eles só querem ficar nas nuvens. É verdade ou não é? Só adorando, só louvando. Mas nós precisamos entender algumas outras coisas, porque de vez em quando alguém precisa chamar os adoradores que só querem viver nas nuvens e falar: meu filho, há contas para pagar, há classes que precisam de aulas, há salas que precisam ser arrumadas. E aí essa pessoa vem e participa. Na minha casa e na sua casa é assim. Nós sabemos quem são as pessoas, não que fazem corpo mole, mas que de fato entendem às vezes que aquilo não é o mais importante. Mas às vezes nós temos que chamar essa pessoa e falar: por favor, participe, ajude, coloque as mãos aqui e veja que nós temos algumas coisas para fazer. Amados, toda família e toda igreja do Senhor Jesus, em qualquer lugar, precisa desesperadamente de algumas Marias. Sim, nós precisamos de Marias, como essa que a Bíblia identifica nessa família, nesse lugar. Sabe por quê? Precisamos delas para orar por nossos filhos. Nós precisamos delas para colocar mais paixão justamente em nossa adoração. Nós precisamos delas para escrever canções de louvor e cantar versos de glorificação. Nós precisamos das Marias para justamente se ajoelharem, chorarem e erguerem as suas mãos aos céus em oração e nos levar justamente também a estar com elas na presença do Senhor. Como é bom em casa saber que de repente o homem, ele exerce essa condição. Às vezes um filho é a pessoa que o Senhor está usando dentro de casa. No final, não esqueça, tudo isso é porque Jesus está presente. Não esqueça, ele está sendo honrado com um jantar que foi feito para ele. Diariamente ele está na minha casa, ele está na minha vida. E é isso que essas pessoas entendem. Nós precisamos das Marias, porque temos a tendência de esquecer como Deus gosta de ser adorado. Nós temos a tendência de pegar algumas coisas e debatê-las e discuti-las e ver métodos e ver situações, mas esquecemos, meus amados, que Deus habita acima de tudo nos louvores. Como as Marias são importantes também, assim como as Martas. Amados, a última lição é que toda família precisa de um Lázaro. E toda igreja do Senhor Jesus, em qualquer lugar, avança com o testemunho dos Lázaros. Será que a sua casa, ela pode ser vista nesse momento com a presença das Martas? Será que na sua casa existem adoradores também como Maria? E será que na sua casa o Lázaro está presente? O testemunho está sendo dado? Até onde nós sabemos pelo texto bíblico, Lázaro, ele não fez nada, absolutamente nada naquele jantar. É por ele ser homem, por favor. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas vamos entender o seguinte: Lázaro tinha um testemunho a dar. E que grande testemunho era o dele. Imagine-o contando o seu testemunho. Vamos fazer o seguinte: lembra quando o Rodrigo veio pregar aqui na igreja, o Galápagos? Quem não viu, entra no nosso site.
né, bem jovem, né, bem cheio de cara para cá, cara para lá, e a gente entendeu a mensagem, não tem problema nenhum. Aí eu fiquei pensando nisso. Como que eu contaria o testemunho de Lázaro numa versão de um Rodrigo, de um Galápagos, na sua versão, na linguagem de alguns jovens, porque na dos senhores como eu sou, eu sei falar isso, de maneira formal se for necessário. Mas o testemunho dele era mais ou menos assim: sempre fui um sujeito legal, sempre fui um cara legal. Lembra do cara? Sempre fui um cara legal, pagava as minhas contas, eu também amava minhas irmãs, e até, olha só, eu gostava de andar com Jesus. Esse é Lázaro falando do seu testemunho. Mas ele, talvez no seu testemunho, dissesse: eu não era um dos seus discípulos. Eu não era tão chegado a ele, por exemplo, como Pedro, como João e outros caras aí que andavam com ele. Eu não era um desses caras, não. Foi então que eu fiquei doente. Aí, se fosse o Rodrigo, diria, né? Lázaro, falando: cara, como eu fiquei doente. Né? Como eu fiquei doente. Vocês nem imaginam, pessoal. Foi então, nesse momento, né, que eu morri. Já pensou alguém falando ali, né? E falando: olha, eu fiquei tão doente, mas tão doente que eu morri. Bom, eu falar que eu morri não tem problema. Agora, eu falar que eu morri, eu não estou preparado para você, tá? Agora, foi isso que aconteceu, literalmente. Talvez alguém duvidasse, ele falava na minha mente, né? Sério, eu morri mesmo. Morri mesmo. Cheirava mal, inclusive. Já pensou num testemunho assim? Eu já estava cheirando mal, e não era falta de banho, não. Eu já estava em estado de decomposição. Minha carne já estava, então, sendo decomposta, apodrecendo. Eu estava mortinho da Silva. Já ouviu essa expressão, né? Mas morreu, está mortinho da Silva mesmo, né? Não tenha dúvida. Talvez alguém acrescentasse: mas sério, frio como uma pedra? Frio como uma pedra. Eu não sei como era o testemunho dele. Talvez ele, se fosse como eu, irônico, ele podia dizer: olha, eu morri, mas eu morri mesmo que eu nem respirava. Claro, morreu, não vai respirar, mas talvez ele falava isso. E alguém dissesse do outro lado: nada, não, nadinho, não respirava mesmo. Aí eu encontrei vida, sabe aonde? Na sepultura. Eu já estava na sepultura, quando algo tremendo, algo que eu não posso descrever, me fez então voltar, e eu ouvi uma voz e algo que eu nunca imaginei, não posso descrever, lá fora. Uma voz que parecia distante, mas com tanto poder. Baixinha, mas que falava tão alto para mim que estava dentro da sepultura. E eu ouvia uma autoridade que nem a morte pôde deter: Lázaro, levanta, Lázaro. Lázaro, levanta. E pessoal, quando eu me vi, eu estava respirando. Eu estava ali em pé, com dificuldades para andar, eu estava todo amordaçado. E quando então ele falou isso, eu saí com uma nova vida. Eu tinha agora meu coração novo batendo de novo no meu peito. A minha alma se movia de novo dentro de mim. Eu estava vivo. Eu quero que você saiba que Jesus pode fazer o mesmo na sua vida. Como falta esse testemunho em muitas famílias. Famílias que simplesmente tenham Lázaros nesse Natal e falem: eu estava morto, mas agora eu vivo pela presença do Senhor Jesus. Eu estava morto porque não cria. Eu estava morto na minha cegueira religiosa. Eu estava morto no meu ateísmo. Eu estava morto no meu modo espiritualista de ver as coisas. Mas Jesus salvou a minha alma, me deu uma nova vida e eu sou uma nova pessoa. Como precisamos de famílias nesse Natal que tenham os Lázaros presentes. Deus deu a Marta o serviço. Deus deu a Maria o louvor. E Deus
colocou nas mãos de Lázaro um testemunho radical, de grande impacto. Sabe o que está faltando hoje? É justamente isso na vida de muitas famílias. Testemunho convincente, testemunho real, testemunho que não são só de falas, mas testemunhos que são de compromisso, de mudanças, de hábitos que não se teria a não ser com a presença do Senhor Jesus naquela casa. Dentro de nossa casa, da nossa igreja, família de Deus, todos aqui são necessários. As Martas neste lugar são bem-vindas e identificadas, e olhando para elas, Deus receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amados? As Marias neste lugar, que compõem, que ensinam, que regem, que preparam, que levam outras pessoas a adorarem junto com elas pelo talento que o Senhor Deus deu a essas pessoas. Nós exaltamos o Deus das Marias neste lugar, amém? E nós exaltamos todos aqueles que na sua casa, na sua rua, no seu bairro, nessa cidade e no mundo, como os nossos missionários, estão lá dizendo, como Lázaro, eu tenho uma nova vida no Senhor Jesus. Por isso eu celebro o Natal, por isso eu comemoro a presença dele. Jesus é o principal convidado na minha casa, e nós o homenageamos, e nós o honramos, e nós o louvamos, e nós o adoramos, porque ele é Senhor neste lugar, ele é Salvador, ele é Deus conosco, aleluia. Como que nós estamos, amados? Será que você pensa que você não tem valor? Talvez você está aqui dizendo, não me vi em nenhum desses 3 papéis. Não sei servir direito, sou um desastrado, segundo minha esposa ou esposo. Não sei cantar, tocar. Aliás, quando eu canto, pedem, não canta. Talvez você se veja aqui, não falo bem como Luiz, não falo bem como fulano, como ciclano. Não dá certo, não vai dar para lecionar, não vai dar para falar. Que coisa, minha casa está feia na fita, hein? Não é isso, meu filho. Não há uma única pessoa neste lugar, membro agora da família de Deus, que nós não precisemos. Talvez você está aqui, como eu e tantos outros, enfrentando lutas, enfrentando acusações, enfrentando situações tristes, situações que nos deprimem, nos abate. Mas justamente é nesse momento que o Senhor quer que você não se revolte, que você não se afaste, que você não vá embora, que você não crie uma situação de maior tristeza. Você precisa receber mais uma mensagem. É claro que esse vídeo está à disposição no YouTube. É só entrar lá em mensagens motivacionais. Mas eu quero que você, nesse momento, assista. Se já assistiu, não vai perder nada. Se já conhece, vai só enriquecer. Mas outros talvez devam pensar numa assembleia que aconteceu numa carpintaria. Vamos ouvir. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão
com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou habilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos. Mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar, principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos sim nos concentrar em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar asperezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, o grupo de ferramentas se sentiu como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade valorizar os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas da nossa vida. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar e desenvolver qualidades, isso é para os sábios. Eu preciso desse carpinteiro na minha casa. Eu preciso desse carpinteiro atuando na igreja do Senhor Jesus. E eu esqueço que quando o Natal de Cristo é celebrado, o nascimento do Salvador, que uma das suas habilidades, aprendidas com o seu pai, era justamente a carpintaria. Talvez você pense que na sua casa as coisas não andam tão bem. Será que não é porque, como vimos, os defeitos não estão sendo valorizados acima das qualidades? Algum tempo atrás, Marta estava muito chateada com Maria. Hoje, elas estão na mesma casa. Os três, recebendo de novo o Senhor Jesus. E agora, enquanto ela serve, olha Maria aos pés de Jesus, jogando aquele perfume nos pés dele. Enquanto trabalha, ela diz: "Ô Senhor, só Tu és digno. Como é bom ter Maria podendo fazer isso enquanto eu estou aqui fazendo o que eu posso." Lázaro não participou do jantar fazendo alguma coisa, mas eu gostaria que você lembrasse o que o texto diz. O texto diz no versículo 7 que ele, na verdade, meus amados, estava sempre pronto para falar o que tinha acontecido. Vamos voltar só um pouquinho, porque nós vemos que um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Talvez objeções tenham sido feitas na sua vida. Objeções estão sendo feitas no seu ministério. Talvez você mesmo está acreditando nas objeções. Mas será que é isso que o Senhor quer na sua casa?
e na sua igreja. Na aplicação final dessa mensagem, eu posso compartilhar que cada um de nós tem um lugar reservado à mesa. A não ser uma pessoa. Havia uma pessoa na casa de Marta que não encontrou lugar para ficar. Embora ele estivesse entre os discípulos de Jesus. Mas ele estava tão distante da fé que deveria ter no Senhor Jesus. Seu nome, como eu li aqui, é Judas. Ele era um ladrão. E quando Maria derramou o perfume, ele simulou uma espiritualidade dizendo: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele forjou uma espiritualidade. Mas Jesus, ele conhecia o seu coração, o coração de Judas, e disse: deixai em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre poderão ter. Em toda a família, há aqueles que, como Marta, dedicam o tempo ao serviço. Há aqueles que, como Maria, dedicam o tempo à adoração. E há aqueles, como Lázaro, que dedicam o tempo ao testemunho. As multidões queriam ver esse homem, falar com esse homem, ouvir como ele foi ressuscitado. Mas há aqueles como Judas que se aproveitam de tudo e não oferecem nada em retribuição, nada. Então eu pergunto com muito cuidado e com muito temor, mas de forma sincera: você está perto de Cristo, mas a sua fé está sendo exercida? Você vive pela fé? Judas estava ali também. Mas, amados, estava tão distante, tão distante. Será que você está longe do coração do Mestre como Judas estava? Eu não sei, eu não estou dizendo que é um Judas, eu estou identificando um personagem que às vezes com as atitudes podem ser vistas ainda hoje.